Pessoal, agora eu quero ver, tá na mão os bichão, Acer Nitro V com RTX 4050 ou Lenovo Lock Essential com RTX 3050. Por que eu vou fazer esse comparativo? Esses dias eu fiz aqui no canal um comparativo que vocês gostaram bastante, Acer Nitro V versus Lenovo Lock Essential, esse que tá aparecendo aqui embaixo, só que os dois na versão com RTX 3050. Se você quiser ver exatamente o que um notebook tem que o outro não tem, veja esse vídeo completo, aquele vídeo é o essencial para você saber. Nesse vídeo aqui, a gente vai comparar só realmente o poder bruto de processamento, o processador e a placa de vídeo. Porque a questão da construção, da tela, tudo isso eu já falei naquele vídeo. E os dois notebooks são idênticos. Então assim, o Acer Nitro V com RTX 4050 ou com 3050, eles são idênticos. Só muda a placa de vídeo. Então nesse vídeo, por que eu resolvi fazer esse vídeo aqui? Porque se você for pesquisar agora Acer Nitro V com RTX 4050, você vai achar ele aqui no Mercado Livre por mais ou menos R$ 5.699. Parcela em 10 vezes sem juros, tudo certinho. Vou deixar o link dele aqui na descrição. Ele já vem com 512 GB de armazenamento e 8 GB de memória RAM. Vocês estão vendo aí o print dele, né? Acer Nitro V. Mas o Lenovo Lock é bem mais barato. Nesse momento exato que eu tô gravando o vídeo, a gente acabou de mandar ele lá no grupo de ofertas. Olha o preço que a gente mandou ele lá. Pois é, menos de R$ 4.700. E geralmente é o que ele custa. Olha o print aí dele também do Mercado Livre, Lenovo Lock Essential. Se você não tá no nosso grupo de ofertas, você tá perdendo, hein? Porque às vezes tem Lenovo Lock, tem Acer Nitro V muito mais barato do que esses preços aí. E a gente sempre manda lá, então o link para você entrar tá aqui na descrição, beleza? E o link para você comprar o Lenovo Lock também. Aí vocês estão vendo o seguinte, Lenovo Lock R$ 4.600, R$ 4.700, Acer Nitro V de R$ 5.500 a R$ 5.700. Então ele é quase que R$ 1.000 mais caro que o Lenovo Lock. Ele é, na verdade, em torno de uns 15 a 20% mais caro do que o Lenovo Lock. Será que ele é mais do que 20% mais forte? Porque se ele for, aí é custo-benefício, né? Aí vale a pena. Você está pagando 20% a mais, mas está levando um notebook mais forte, mais do que 20%? É isso que a gente vai ver agora nesse vídeo. Então, sem enrolação, já deixa o like aqui que me ajuda demais. Comenta aqui embaixo qual notebook você tem ou qual que você está pensando em comprar. E bora lá. Então vamos ver se vale a pena você pagar mais para ir no Acer Nitro V. Como eu falei, se você quiser ver tudo que ele tem, veja o vídeo que eu já fiz comparativo dos dois, porque você vai ver que os dois são de plástico, uma construção muito parecida. A maior diferença do Lenovo Lock para o Acer Nitro V é que o Lenovo Lock ele é mais leve, ele pesa 1,770 kg contra 2,1 kg do Acer Nitro V. Então os dois são muito leves, mas o Lenovo Lock é mais leve. Mas posso ser bem sincero, na prática ali, os dois têm uma construção muito parecida, os dois são de plástico, os dois são leves, os dois são finos. Os dois têm uma ótima tela, o Lenovo Lock aqui tem uma tela 100% sRGB, eu vou até destravar ele aqui, acabei de abrir ele, deixa eu apertar aqui para poder ligar a tela, vamos ver, ó, até para você ver o tempo que demora para a tela ligar depois que a gente reabre o notebook, né? Tá aqui, essa aqui é a tela do Lenovo Lock Essential, uma tela 100% sRGB de 144 Hz, né? Bonitona, bom brilho. Já aqui nós temos o Acer Nitro V, vamos ver aqui, ó, quanto tempo que demora para essa tela dele ligar. Mesma coisa, ó, bem mais rápido que o do Lenovo Lock, né? Aqui nós temos uma tela IPS, não é 100% sRGB, mas é também 144 Hz, só muda a precisão de cor. Mas os dois são ótimos, ótima tela, boa construção. Aonde mora a diferença? No processador e na placa de vídeo. Isso porque, no caso aqui do Lenovo Lock Essential, nós temos um i5 12450HX. Esse HX no final significa que ele é alta performance. Ele não liga de gastar bateria, ele não tá nem aí para bateria. Ele vai consumir muita bateria, mas ele vai entregar muita performance. Além disso, nós temos uma RTX 3050 com 6 GB de VRAM e ela é limitada, ok? Assim como a do Acer Nitro V, ela não é full power. Aqui no Lenovo Lock, se a gente tiver no painel da NVIDIA, a gente consegue ver que aqui ele é limitado a 65 watts de TDP essa placa de vídeo. Felipe, o que é isso? Isso significa que a temperatura máxima em watts que essa placa dissipa equivale a 65 watts. O que significa que ele é um notebook frio, só que ao mesmo tempo a placa não libera a potência máxima dela. Então a gente mede isso em TDP, quanto mais watts, melhor. Uma RTX 3050 que não seria limitada, ela teria em torno de 95 watts de TDP. Aqui nós temos 65 watts. Já no caso do Acer Nitro V, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou abrir o painel da NVIDIA. Para você ver o painel da NVIDIA em qualquer notebook, é só você clicar com os dois dedos aqui no trackpad, né, na tela inicial. Vai aqui em mais opções
clica em painel de controle da NVIDIA e aí ele vai demorar um pouquinho aqui e vai abrir o aplicativo do painel de controle da própria placa de vídeo. Aqui no Acer Nitro V nós temos uma RTX 4050 com 6 GB de VRAM, mas ela é também limitada. Mas lembrando, apesar de ser limitada, ela é uma placa melhor. A gente vem aqui ó, em ajuda e vai vir aqui em informação do sistema e aí espera carregar novamente aqui a informação do sistema e pronto, carregou. Aqui a gente tem 75 watts de TDP, tá vendo? Então ela é uma placa melhor, ela é uma RTX 4050, ela tem muito mais núcleos lá dentro e além disso ela é menos limitada do que a placa de vídeo que nós temos aqui no caso do Lenovo Lock. Além disso, o Lenovo Lock tá até acabando a bateria e isso também é um ponto que eu vou falar mais pra frente no vídeo, que é a diferença da bateria. Então a placa de vídeo do Acer Nitro V com a RTX 4050 é claramente melhor. Ela é melhor porque ela é mais nova, ela tem mais tecnologia e além disso ela tem mais núcleos. Mas na prática, qual que é a diferença que isso faz? Às vezes faz uma certa diferença, às vezes nem tanto. Por quê? Porque também tem a diferença do processador. Aqui no caso do Acer Nitro V, nós temos um i5, só que é de 13ª geração, ele é um i5 mais novo. Nós temos um i5 13420H. Se a gente comparar esse i5, apesar dele ser de 13ª geração, o i5 12450HX que nós temos no Lenovo Lock, né, ele é um pouco melhor, em torno de 16% mais rápido do que o i5 que nós temos no Acer Nitro V, por conta da potência máxima que o processador consegue liberar. Mas depende muito da aplicação. Na maioria dos casos, quando a gente compara só processador, o processador do Lenovo Lock vai ser melhor, ele vai ser 16% mais rápido. Mas aí você tem outros fatores. O i5 de 13ª geração tem algumas vantagens, mas principalmente a placa de vídeo aqui tem algumas vantagens. Mas tem outro problema. O Lenovo Lock, apesar de já ser mais barato do que o Acer Nitro V, ele também já vem com 16 GB de memória RAM. Enquanto aqui o Acer Nitro V, ele vem apenas com 8 GB de memória RAM. Isso é uma coisa para você colocar na balança. Se você for fazer o upgrade no Acer Nitro V, eu já até fiz, inclusive tem vídeo aqui no canal, já abri ele, é super fácil de fazer upgrade. Você vai gastar mais com memória RAM, em torno de uns R$300 a mais para comprar mais 8 GB de memória RAM para deixar ele igual ao Lenovo Lock, enquanto o Lenovo Lock já vem com os 16 GB de memória RAM. Isso é uma coisa para você colocar na balança, beleza? Agora, como o Lenovo Lock já vem com 16 e o Acer Nitro V vem apenas com 8, para não ficar muito desbalanceado, eu deixei os dois com 16 GB de memória RAM para fazer os testes aqui nesse vídeo, entendeu? Então, o Acer Nitro V que eu vou fazer os testes aqui já está com 16 GB de memória RAM. Se ele tivesse com 8, seria pouquíssima diferença. Em alguns jogos, em algumas aplicações, nem dá tanta diferença na hora de mostrar o benchmark. Mas, se você comprar o Acer Nitro V com 8 GB, eu aconselho que você faça o upgrade para conseguir pelo menos 16 GB de memória RAM e extrair o máximo, pelo menos um desempenho adequado que esse notebook aqui tem para te entregar, beleza? Então vamos lá, vamos ver qual dos dois é mais forte. E eu quero, antes de começar com teste de benchmark, com trabalho ou com qualquer coisa, eu quero abrir um jogo com vocês, que é o Red Dead Redemption 2, pra gente ver de fato os dois lado a lado. E bom, um jogo muito legal da gente ver e comparar é esse daqui, Red Dead Redemption. Por quê? A gente tá falando de um jogo pesado, um jogo que utiliza muito recurso gráfico, muito processador, muita memória RAM, então utiliza tudo que o notebook tem, mas ao mesmo tempo é um jogo que não tem DLSS 4, né? O último DLSS, na verdade, não tem Frame Generation, então a gente vai ver um poder mais bruto da placa. Não tem vantagem nenhuma ter uma RTX 40 ou não. Vamos ver se o conjunto aqui do Lock é a mesma coisa do Acer ou não, qual que sai melhor. E bom, aqui no Lock, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é o seguinte, tô aqui aberto, depois eu vou abrir no Acer na mesma parte do jogo. Eu coloquei aqui, olha, se eu vier aqui em configurações e vier nas configurações gráficas, eu coloquei o jogo com preset no alto, então tá tudo no alto, com o V-Sync desligado e o DLSS normal ligado no modo qualidade, tá vendo? Ele não tem DLSS Frame Generation. Então eu liguei aqui do modo provavelmente que você vai jogar e que eu recomendo que você jogue, né? Porque esse jogo ele vai muito bem com gráfico alto e o DLSS no modo qualidade, ele fica muito, muito bonito mesmo. E ao mesmo tempo, enfim, com muitos FPS, né? Você tá vendo aqui rodando a 70 FPS, olha lá, 70, 68, 69. Eu diria que a média aqui fica na faixa dos 68 FPS, apesar de que às vezes até sobe, ó, 70 FPS de média, dependendo do caso aqui. Mas tá aí, ó, 71, 72 FPS, 74 FPS. Então assim, rodando muito bem o Red Dead Redemption aqui no Lenovo Lock. Lembrando,
Ele tem o i5 de 12ª geração, mas com final HX e uma RTX 3050. No caso do Acer, o i5 é de 13ª geração. Apesar de não ser HX, ele é de uma geração superior. Então a gente vai poder comparar realmente na prática mais ou menos como que é isso se o jogo não tiver o DLSS 4. Porque quando tem o DLSS 4 a gente já sabe, né? O Acer sai na frente, mas não é o poder bruto mesmo. Nem aqui a gente tá vendo o poder bruto, né? Porque eu tô ligado o DLSS também. Mas os dois vão estar na mesma versão do DLSS. Agora, uma outra coisa antes de ir pro Acer é, repara no som. Então, tá fazendo barulho aqui o Lenovo Lock, as ventoinhas estão ligadas, mas eu acho ele mais silencioso que o Acer. Eu vou ficar quieto aqui e vou jogar um pouco e tenta reparar se vocês conseguem escutar o som dele, mesmo nessa distância que eu tô aqui. Será que deu para escutar? Bom, bora pro Acer agora e vamos ver se vocês veem ou não diferença. E é por isso que eu falo pra vocês que a gente tem que ver as coisas na prática. Não adianta só ficar vendo teste de benchmark, porque a verdade ela é um pouco diferente. Por exemplo, eu tô aqui agora, mesmo jogo, mesma parte do jogo, tudo igual, mesmo save, eu tô no mesmo lugar. Eu vou andar da mesma forma, na mesma configuração. Tem até um bichinho aqui, olha que bichinho. Meu, só uma pausa aqui no que eu tava falando, tá? Que jogo incrível esse aqui. Vocês já jogaram Red Dead Redemption? Olha isso, tem até um... sei lá que bicho que é aquele ali. Mas enfim, esse jogo aqui é insano. Enfim, tô aqui na mesma parte do jogo. Mesma configuração gráfica. Vou vir aqui, ó, configurações, gráfico. Mesmo preset, Full HD, V5 desligado, preset no alto. Todo preset eu fiz exatamente idêntico, com o modo qualidade no DLSS. E o resultado é esse daqui, olha. Vocês estão vendo? Tá rodando a uma média ali, ó, de mais de 80 FPS. Então eu tô aqui, ó, mais de 80 FPS de média. Enquanto lá batia 74, 71, às vezes caía para 69, aqui tá 87, 88, às vezes cai para 82, ó, 82 agora, 80, 79. Então quando caiu muito aqui, caiu para 79, o que é mais ou menos 10 FPS a mais de mínima do que estava lá. E a média acima dos 82 FPS ali naquele momento lá da mata mais aberta. E aqui da mata mais fechada, que ficou realmente menor o FPS. Para lá, no caso do Lenovo Lock, caía para a faixa dos 62, 60 FPS. Aqui está na faixa dos 77. Eu diria que a média está de 10 a 12 FPS a mais aqui no caso do Red Dead Redemption. Aí você fala assim, pô, faz diferença? Nesse caso aqui não faz, porque independente dos dois, tá rodando a mais de 60 FPS com margem. Então, de fato, assim, na prática não faz diferença nesse jogo. Só que às vezes, dependendo do jogo, esses FPS a mais pode ser a diferença entre rodar 60 FPS ou não, entendeu? Mas aí, sinceramente, são situações muito específicas. Depende de você, você tem que ver se o jogo que você tá rodando ali é muito pesado, se faz ou se não faz diferença. No caso do Red Dead Redemption 2, a média que eu vi é 15% mais no Acer Nitro V. Então o Acer Nitro V está no Red Dead Redemption 2 15% mais forte, no mesmo poder bruto, né? A gente não está utilizando nenhuma tecnologia a mais. E o barulho, bom, como eu falei, ele é sim um pouco mais alto. Nesse momento aqui, eu vou ficar quieto, vou jogar um pouco, ver se vocês notam alguma diferença em relação ao Lenovo Lock, pelo menos nessa distância que eu tô aqui. Realmente eu não sei se vocês vão perceber, afinal de contas eu tô longe, é meio difícil, mas o Acer faz sim um pouquinho mais de barulho, mas é isso aí, também ele é 15% mais forte no caso do Red Dead Redemption, que é um jogo que utiliza sim bastante placa de vídeo, então nesse caso a gente viu essa diferença. Então já que a gente começou falando de jogo, vamos continuar com os jogos então. Eu vou mostrar alguns testes de benchmark que eu fiz nos dois para vocês verem um pouco dessa diferença. Vocês já viram que no caso do Red Dead Redemption 2, a gente tem uma diferença de 15%. Pois é, o Acer Nitro V é 15% mais forte, mas vamos lembrar que aqui nós temos o Acer Nitro V com upgrade de memória RAM e que se você contar o valor que ele custa normalmente, mais a memória RAM, não está compensando. Ele está sendo muito mais do que 15% mais caro. Mas, sim, ele entrega mais desempenho. Mas vamos lá, eu também fiz o teste de benchmark do Black Myth Wukong, é um jogo bem equilibrado, utiliza bastante placa de vídeo e processador, mas o Black Myth Wukong eu acho legal de colocar aqui porque ele é um jogo que tem a opção de ativar o DLSS Frame Generation. Quando a gente ativa isso, no caso do Acer Nitro V com a RTX 4050, a gente consegue 90 FPS de média.
Isso é muita coisa, mas isso não é natural, isso é artificial, isso é frame gerado por inteligência artificial dentro do núcleo CUDA da placa de vídeo. Se a gente desativar isso, no caso do Ctrl-V com a RTX 4050, ele conseguiria em torno de 50 e poucos FPS. É o que acontece no caso do Lenovo Lock. Como o Lenovo Lock, se eu fizer com a mesma configuração gráfica, o mesmo teste do Black Myth, mas sem o DLSS Frame Generation, que não tem para a placa de vídeo do Lenovo Lock, a gente consegue 50 FPS de média. Aí você fala assim, pô, mas aí a diferença é muito grande. De fato, ela é muito grande. Mas é porque aqui no Acer Nitro-V nós temos uma placa da série 40, uma placa que não tem o Lenovo Lock. E aqui ela consegue utilizar o Frame Generation. E aí que dá essa diferença. Mas nem todo jogo tem isso. O jogo que tem isso, você tem uma vantagem muito grande. Muito mais do que 15%. No caso do Black Myth, vocês viram que é quase que o dobro da potência. Mas na prática, o poder bruto, entenda, os dois estão rodando bem próximo, tá? Isso ali é porque o jogo tem o Frame Generation. Quando a gente vai para um jogo que não tem Frame Generation, Horizon Zero Dawn é um jogo que utiliza mais processador do que placa de vídeo e não tem o Frame Generation. Sabe o que acontece? É muito doido, porque aqui os papéis se invertem. O Lenovo Lock consegue mais FPS do que o Acer Nitro-V. No caso do Horizon, ele conseguiu 97 FPS de média contra 86 do Acer Nitro-V. Se você fizer uma conta, você vai ver que no caso do Horizon Zero Dawn, o Lenovo Lock conseguiu uma média de 15% mais do que o Acer Nitro-V. Por que isso? Exatamente aquela porcentagem que eu falei para vocês, que o processador do Lenovo Lock é melhor. Ele é em torno de 16% melhor que o Acer Nitro-V. Em algumas aplicações você consegue ver isso. No caso do Horizon, por exemplo, é um jogo que não tem DLSS 2, é um jogo que você vai rodar mais bruto ali, o que ele entrega é o que ele entrega, e vocês vão ver que o processador do Lenovo Lock faz mais diferença. Interessante, né? Nem todo jogo o Acer Nitro-V vai rodar melhor. A maioria vai, mas nem todo jogo. Por exemplo, no caso do CS2, o Lenovo Lock jogando tranquilamente, os dois notebooks rodam tudo, tá? Você não vai ter nenhum problema para rodar nenhum jogo aqui, independente se é no Lenovo Lock ou no Acer Nitro-V, mas o Lenovo Lock conseguiu uma média de 183 FPS no CS2, contra 220 FPS do Acer Nitro-V. Então percebe que o CS2 também é um jogo que utiliza muito processador, mas mesmo assim o Acer Nitro-V se manteve na frente, lembrando, os dois com 16 GB de memória RAM. Por que isso? Sei lá, talvez porque a 13ª geração do Intel aqui se dá melhor com o CS, ou simplesmente porque a placa de vídeo ali, o CS utilizou alguma coisa da placa de vídeo que não tem no Lenovo Lock e por isso saiu na frente. Agora, na hora de trabalhar, é interessante, eu já fiz o comparativo dos dois aqui na versão com a RTX 3050 e eu vou fazer de novo para vocês um teste de renderização de vídeo no Premiere. Os dois rodou liso o vídeo, é um projeto que eu sempre testo aqui no canal, 4K, alto nível de bitrate. Mas é engraçado porque o tempo que levou para renderizar do Acer Nitro-V com a RTX 3050 foi exatamente o mesmo com a versão com a RTX 4050. Lembrando, eu configurei tudo certinho no Premiere, tá com os núcleos CUDA ligado lá dentro do Premiere, mas porque o processador é o que mais conta no caso do Premiere. E olha só que legal, no caso do Premiere eu renderizei um vídeo, o mesmo projeto, o Acer Nitro-V renderizou em 3 minutos e 29 segundos, enquanto o Lenovo Lock 2 minutos e 14 segundos. Percebe que o Lenovo Lock está muito na frente, porque isso por conta do processador com final HX, que o Lenovo Lock é melhor e mais forte, né? Aquela porcentagem que eu falei para vocês, 16% mais forte. Então, quando a aplicação usa processador, o Lenovo Lock é mais interessante. Em resumo, o que isso te importa? Isso te importa que na hora de trabalhar, se o seu trabalho utiliza mais processador, por exemplo, você é editor de vídeo, você precisa fazer ali projeto 3D, essas coisas. Olha, se não for projeto 3D na hora de fazer um render 3D, isso é, trabalhar com o projeto em si, eu acho que o Lenovo Lock é até mais legal. Para trabalho ele é mais interessante, ele é mais portátil, mais barato, já vem com 16 GB de memória RAM, pronto para você usar, não se preocupe com o upgrade e além disso vai te entregar mais performance. Mas na hora de fazer render 3D mesmo, então você é um arquiteto, você precisa fazer um render no V-Ray, por exemplo, o Acer Nitro-V vai te entregar mais performance. Por exemplo, eu testei aqui o 3D Mark, é um teste de benchmark que faz um render 3D e ele dá uma pontuação. No caso aqui do Lenovo Lock, ele conseguiu 966 pontos no 3D Mark. Já no Acer Nitro-V, 1628 pontos. É muito mais pontos, né? Basicamente é como se ele tivesse rodado esse teste de benchmark a 9 FPS aqui no Lenovo Lock e a 16 FPS no Acer Nitro-V. Por que essa diferença? Porque a quantidade de núcleo da placa de vídeo do Acer Nitro-V é muito maior.
Então ele consegue fazer isso quando precisa de placa de vídeo, o Acer Nitro V se sai muito na frente. Tá, Felipe, mas em resumo, qual que é o resumo dessa situação aqui? Qual que eu devo comprar? Vamos lá. Se os preços estiverem exatamente esses que eu falei para você aqui hoje, nesse vídeo, nesse momento, Acer Nitro V 5.699 e Lenovo Lock na faixa dos R$4.700, posso ser bem sincero, eu acho que é bem provável que você deva ir no Lenovo Lock. O Acer Nitro V com a RTX 4050 é mais forte, entrega mais potência na maioria dos casos, mas ele é muito mais caro e não tão mais potente assim. Agora, depende muito de quando você está vendo esse vídeo. Por muito tempo, o Acer Nitro V, ele custou menos do que isso que está custando agora. E se ele abaixar de valor, eu acho que ele é um excelente custo-benefício. Há um tempo atrás ele estava custando R$5.200 e nessa faixa dos R$5.200 ele é imbatível, porque ele é sim mais forte do que o Lenovo Lock. Ele só não pode custar tão mais caro. Deu para entender? Então fica atento, sempre entra no link da descrição, confere o preço dos dois, entra no grupo de ofertas e fique atento. Agora, se você não tem tempo para esperar ele abaixar de preço, você quer comprar ele nesse exato momento, você precisa de um notebook, aí eu te digo o seguinte, só vai no Acer Nitro V com a RTX 4050 se de fato você precisa de uma placa de vídeo mais forte, ou porque você vai jogar algum jogo que já tem DLSS 4, você já sabe que tem o DLSS Frame Generation, você vai utilizar isso, ou porque você vai fazer um trabalho que precisa de muita placa de vídeo. Mas saiba, você vai ter que comprar ele, vai ter que comprar memória RAM e vai ter que fazer o upgrade, porque com 8 GB não dá não. Mas se abaixar de valor, talvez ele fique muito interessante. Mas nesse momento, só para deixar bem claro, eu acho que o custo-benefício do Lenovo Lock Essential é imbatível. O que você acha disso? Concorda comigo? Não concorda? Comenta aqui embaixo para eu saber, deixa o like, se inscreve no canal que me ajuda demais. Esse vídeo deu bastante trabalho, assim como todos aqui do canal, e a única coisa que eu te peço aí para me agradecer é deixar um like. E claro, se quiser também, entra no grupo de ofertas aí, que eu também te ajudo. A gente tem uma equipe lá que inclusive você pode chamar a gente lá no grupo, lá no particular, e a gente te ajuda na sua dúvida. Pois é, tem uma equipe para te ajudar também. Tamo junto, galera. Deixa o like, se inscreve no canal, valeu e falou!